Canal Graça Divina apresenta: antes da segunda vinda de Cristo, 8 pecados dominarão o mundo. Todos nós queremos saber o que acontecerá nos últimos dias que antecederão o retorno do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus também queriam saber e perguntaram a Jesus sobre isso em Mateus 24, versículo 3. Segundo Timóteo 3 nos dá 8 coisas, 8 características que acontecerão aos humanos nos últimos dias. Porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e profanos. Enquanto estamos atentos a esses sinais, devemos ter cuidado para não fazer parte daqueles que os fazem. A Bíblia usou a palavra homens. A Bíblia não diz incrédulos ou crentes, mas a palavra homens foi usada porque poderia ser qualquer um. Isso inclui homens e mulheres, descrentes e crentes. Isso é para que você saiba que, ao ver os sinais do mundo, você não deve fazer parte daqueles que o fazem. A Bíblia nos alertou para estarmos atentos a essas coisas. Vamos fazer assim: examine-se, examine a sua vida. A primeira característica são os amantes de si mesmos. A primeira coisa que é mencionada aqui é que as pessoas amarão apenas a si mesmas. Outra palavra para isso é egoísmo. Não precisamos procurar muito para ver esse personagem nas pessoas. As pessoas se aprofundaram em não amar ninguém. Não existe mais amor verdadeiro. Egoísmo. O egoísmo é a síndrome dos dias em que vivemos que os crentes devem estar atentos. Nesses dias, homens e mulheres serão amantes de si mesmos. No entanto, nosso amor por nós mesmos não deve acontecer às custas do amor de Deus e também da humanidade. Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Esses são os 2 mandamentos mais importantes dados por Jesus. Ele diz: e amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro. E o segundo é semelhante, ou seja, este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Nesta passagem, Jesus nos diz a quem o objeto de nosso amor deve ser direcionado. Nosso amor deve ser dirigido a Deus e às outras pessoas. Outros irmãos e irmãs. Outras pessoas devem ser o foco do nosso amor. Infelizmente, muitos estão preocupados apenas consigo mesmos e se importam menos com os outros. O egoísmo está no centro de nossos problemas neste dia e época. O egoísmo é a pulsação de todos os pecados. Eva era egoísta. Sim, ela era. No jardim, Satanás veio até Eva e disse: não dê ouvidos a Deus. Você quer ser como Deus. Isso é egoísmo. Todo pecado, na realidade, é egoísmo. Todo pecado é escolher ceder a algo que você deseja. Isso também pode ser chamado de ego. O egoísmo está na raiz dos nossos problemas. Veja bem, o egoísmo é o que causa atrito e divisão. O egoísmo é o que destrói os casamentos. Não há casamento que prospere em um ambiente egoísta. Na verdade, não há relacionamento, grande ou pequeno, ou de qualquer tipo, que possa prosperar em um ambiente egoísta. O egoísmo está no centro de nossos problemas nos dias de hoje. Então, como vencemos o egoísmo? Siga o exemplo de Jesus Cristo. Não há outro homem como Jesus. Tudo o que ele fez nessa terra foi para os outros. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele enfrentou a cruz por outros. Tudo o que Jesus fez foi para os outros. Você sabe, né? A maneira como tratamos as outras pessoas será examinada por Deus. Todos os atos egoístas ou altruístas serão examinados por Deus. A segunda característica são os amantes do dinheiro. Vou começar com a pergunta: devemos odiar o dinheiro? Esta é a mesma pergunta que as pessoas fazem sempre que leem esta parte da Bíblia. O dinheiro é algo necessário. Não devemos odiar o dinheiro. Vivemos em um mundo onde o dinheiro é necessário. Mesmo para enviar missionários ao redor do mundo para pregar o Evangelho, é necessário ter dinheiro. Sejamos claros, o dinheiro não é mau. Então, o que significa amantes do dinheiro? O que a Bíblia está simplesmente dizendo é que as pessoas amarão o dinheiro a ponto de cometer crimes para obtê-lo. As pessoas amarão mais o dinheiro do que a Deus. As pessoas amarão mais o dinheiro do que seus familiares ou mais do que a retidão. As pessoas estarão dispostas a vender suas almas para adquirir dinheiro. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Ninguém está dizendo que você não deve trabalhar para ter dinheiro ou ficar rico. Mas amar o dinheiro mais do que a Deus é pecado. Hoje em dia ouvimos as pessoas dizerem que posso fazer qualquer coisa para conseguir dinheiro, ou mesmo as pessoas que matam por dinheiro. Esse é o amor ao dinheiro do qual devemos fugir. Isso é o que a Bíblia estava abordando em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, que enquanto alguns o encobriram depois de terem se afastado da fé e se transpassado com muitas dores. Nós cristãos precisamos aprender a priorizar.
E ao fazê-lo, devemos fazer o que agrada a Deus. É dinheiro que você está procurando e está trabalhando para conseguir? A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coloque as suas esperanças no alto, não em coisas sobrenaturais. Quando você o coloca no alto e busca conhecer mais a Deus, outras coisas que você deseja se seguirão. A Bíblia nos diz como escapar do amor ao dinheiro também em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Coloque sua afeição nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Dinheiro é bom. Devemos orar para que Deus nos dê dinheiro, para que a pobreza não tenha lugar em nossas vidas. Mas devemos ter cuidado para não deixar que o amor ao dinheiro domine nossas mentes e nos afaste do caminho de Deus. A terceira característica são os soberbos. Esse conjunto de pessoas são aquelas que têm prazer em divulgar suas conquistas sem conhecer Deus, que as tornou possíveis. A parte chocante disso é que existem homens de Deus que fazem a mesma coisa. Eles se gabam de como a sua igreja cresceu, se gabam de como a igreja passou de 0 membros para 1.000 ou centenas de milhares de membros sem apreciar ou reconhecer a Deus. Essas pessoas estão no mundo hoje. A Bíblia os chamam de soberbos. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 16. Mas agora vos regozijais em vossas jactâncias. Todo esse regozijo é mau. Devemos ficar atentos a esse tipo de pessoa e garantir que não caiamos na mesma categoria. Todos eles não têm lugar em Cristo. Eles caíram. Não os estamos julgando, mas Deus não quer que ninguém se vanglorie. E se você vangloriar-se, deixe-se vangloriar-se em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31 diz: Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A quarta categoria é o orgulho. Este é um que você não precisa que eu destaque, porque nós temos falado muitas vezes. Quero destacar porque já falamos sobre isso tantas vezes. A quinta são os blasfemos. Isso é o que os incrédulos mais fazem. Zombam das coisas de Deus. Eles fazem piadas grosseiras sobre as coisas de Deus, falando contra Deus, palavras de sacrilégios sobre as coisas de Deus e muitas blasfêmias. Quando você diz às pessoas que você é cristão, a primeira coisa que os incrédulos que não respeitam a sua religião fazem é blasfemar. Quando eles fazem isso, você não deve julgar ou condenar. Não cabe a nós condenar as pessoas que blasfemam, mas podemos condenar a ação dizendo a elas o que é certo e também o que não é, quer gostemos ou não. Os blasfemadores estão crescendo no mundo hoje. Eles estão fazendo tudo o que podem para desacreditar a existência de Deus e falar contra ele. A sexta característica é ser desobediente aos seus pais. Jesus ama as criancinhas. Ele os chamou para virem até ele. Alguns versículos descrevem os filhos como uma bênção de Deus. Salmo capítulo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Se você também olhar para os mandamentos de Deus, o mandamento que tem a ver com os filhos é o primeiro mandamento com promessa. Está em Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que estamos vendo no mundo? Desrespeito pelos pais. Eles não honram seus pais de forma alguma. É disso que a Bíblia fala. Ensine os seus filhos o caminho certo a seguir. Não deixe que eles façam parte dessas pessoas. Eles são a herança do Senhor. Deus quer que os usemos como Samuel. O sétimo é sobre a ingratidão. Pessoas assim difícil apreciar as pequenas coisas que Deus lhe deu. O que devemos aprender a fazer como cristãos é dar graças a Deus em todos os momentos. Devemos sempre agradecer a Deus por tudo. Não apenas pelas coisas que fez, mas pelas que ainda fará. Não podemos nos considerar filhos de Deus e não saber dizer palavras de agradecimento a Ele em todos os momentos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia não diz quando somos felizes. Não diz quando recebemos de Deus, mas diz em tudo, em todas as circunstâncias, devemos sempre dar graças, porque é a vontade de Deus que agradeçamos. A última característica é ser profano. A falta de santidade está em toda parte e parece ser algo normal. As coisas que costumavam ser vergonhosas são consideradas moda e as pessoas estão entrando nisso. Não há lugar para onde você olhe que não veja essas coisas. O mundo está poluído disso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Você também quer cair? Se não, então você tem que ser santo. A santidade é coisa de Deus, e sem ela ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O salmista também falou sobre quem pode ir aos montes do Senhor no Salmo 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Todos esses destaques das coisas que já estão acontecendo no mundo devem nos informar que precisamos estar preparados e ficarmos alertas, esperando em Jesus por sua segunda vinda. Não devemos cair em nenhuma dessas coisas e garantir que permaneçamos em Cristo, porque fomos encontrados pela graça e transferidos para a luz de Cristo. Obrigado por nos assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal e aproveite para compartilhar com seus amigos e com toda a sua família. Até o próximo vídeo.